gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2. Coríntios 2. Nós vamos ler esse texto e eu tenho uma palavra de Deus para você. Acharam 1 Coríntios capítulo 2? Muito bem, antes da gente ler, vamos orar mais uma vez. E nesse momento que nós vamos orar, eu queria que você se acomodasse. A gente vai evitar conversa, a gente vai evitar caminhar no templo e vamos ficar agora atentos àquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração. Hoje nós estamos sem um trabalho de recepção na entrada, então eu vou contar muito mesmo com a colaboração dos irmãos. Evitem a movimentação, hoje é ceia. Deus quer falar ao nosso coração, tá bom? Vamos orar? Pai, agora em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor cada coração, cada vida aqui. Eu quero pedir em nome de Jesus que Tu ministres a nossa vida, que o Espírito Santo nos encha agora, que a palavra produza vida. Ministra, Senhor, a vida das famílias, dos visitantes, dos nossos irmãos, porque sabemos que a palavra do Senhor é poderosa para transformar-nos. Então transforma-nos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Ainda mesmo antes da leitura da palavra, eu queria dizer uma coisa para a igreja. O que eu quero ministrar aqui nessa noite é uma palavra de mudança, de transformação. Mas a palavra ela só tem efeito quando há em nosso coração a decisão de mudar. Quando o Espírito trabalha em nós a consciência de que nós precisamos realmente de mudança. E eu quero fazer nessa noite 2 apelos. Não vou fazer agora, obviamente, porque primeiro eu vou ministrar a palavra. Mas eu tenho 2 apelos para fazer à igreja. Então eu quero que você nesse momento entenda o que Deus quer falar ao seu coração. Amém? 1 Coríntios 2 diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes do mundo, que se aniquilam. Mas nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Amados, o apóstolo Paulo é enfático em dizer que ele não está apoiado em palavras de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito Santo e no poder de Deus. E ele vai dizer que nisso consiste a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E a preocupação dele é que essa característica fosse nítida quando ele abrisse a sua boca e pregasse a respeito do Evangelho. Por que isso? Deixa eu explicar uma coisa. A filosofia grega, ela era cotidiana em Corinto. Aliás, quando os filósofos gregos existiram, foram bem antes de Cristo. Nessa época aqui, eles já pegavam o conhecimento filosófico e tinham por verdades. E eles, quando alguém tinha algum problema, eles sentavam e começavam a debater esse problema. Por que isso? O que ocasionou isso? E eles debatiam os problemas com filosofia. E a partir da filosofia, começaram a ter, segundo a história, ordem, né? Porque começa a se montar um sistema político, você vai ter a arte, você vai ter a cultura, você vai ter tudo comprometido pela filosofia, inclusive a religião. A religião começa a ser pensada, começa a se procurar respostas filosóficas para a religião. Por quê, para quê, onde, como, quando, pá. E aí você vai ter então a igreja em Corinto dentro desse contexto filosófico. A igreja, ela tinha judeus lá dentro, mas ela tinha muitos gentios, aliás, muito mais gentios. E eles sentavam porque eles achavam que a igreja tinha que ser mais um ramo filosófico. Então eles debatiam a teologia, eles sentavam e discutiam assuntos espirituais com filosofia, com um pensamento filosófico. Só que é muito interessante, porque a filosofia não dá a resposta, a filosofia não trazia solução, a filosofia não dava saída. E é interessante porque até hoje em dia as pessoas têm deixado Deus de lado para debater filosofias, porque no fundo é isso que acaba sendo. Porque se discute para chegar a uma conclusão, e aí fala, é legal, pronto. Isso não muda ninguém, isso não transforma a vida de ninguém. É como havia um rabino e um ateu, eles estavam discutindo sobre Deus. E o ateu veio com todo o seu conhecimento científico da prova de que Deus não existia. E aquele rabino, velho rabino, estava lá no campo, ouvindo toda a discussão, todo o explanar do ateu, a explanação do ateu. E ele estava lá ouvindo, e apenas meneava com a cabeça, ouvindo e concordando. E aí o ateu, argumentando e apresentando todos os seus argumentos, o rabino só falava assim, muito bom isso aí, eu não tinha pensado nisso. Puxa, que interessante. Ele entendeu como é que é? Olha só como é que Deus não existe, por causa disso, daquilo, papapá, ele, interessante. Muito bom o seu argumento. Só que no outro dia, o ateu vai encontrar o rabino estava lá no meio do campo de novo, só que orando, fazendo as suas orações a Deus. Aí o ateu chegou no rabino e falou assim, vem cá, mas a gente ontem não estava discutindo que Deus não existia, você não concordou comigo? Ele falou, o que a minha discussão e a sua tem a ver com Deus? Porque a nossa opinião não muda Deus.
continua sendo Deus. E é na verdade isso, irmãos. Às vezes a gente quer mudar a gente com as nossas filosofias, mas a gente não muda Deus. As nossas filosofias procuram respostas. Hoje nós temos a política influenciada pela filosofia grega. Hoje nós temos a arte influenciada pela filosofia grega. Nós temos a cultura das nações influenciada pela filosofia grega. E até hoje nós procuramos respostas para os nossos problemas. Mas o fato é que mesmo com toda essa filosofia, o homem continua ainda destruindo a terra. O homem continua ainda vivendo violências. Maridos e esposas continuam se divorciando. Nós estamos em um mundo de caos. E o mundo continua procurando respostas. Às vezes a gente fica numa expectativa de que o próximo governo vai resolver o problema do Brasil, que nós precisamos de uma resposta política para resolver os problemas da nossa nação. E nós colocamos sempre a nossa esperança em pessoas, em coisas. Sempre estamos colocando nossas esperanças em situações. E nós esquecemos do que realmente a palavra de Deus está nos ensinando. Paulo então chega para aqueles filósofos, porque na verdade era isso que a igreja estava se tornando. E ele vai falar: olha, eu vim aqui pregar, e eu estou falando do apóstolo Paulo, que era um homem muito estudado, inclusive na filosofia grega. E ele diz assim: ó, isso para mim não é nada, eu não prego aqui filosofia. Aliás, eu quero dizer a vocês, o capítulo 2, versículo 2 vai dizer, Paulo falando: olha, eu não estou me propondo a saber nada entre vós. Eu não vim aqui para aprender filosofia. Eu não vim aqui para discutir teologia. Eu vim aqui para dizer a vocês que eu vim saber senão de Cristo Jesus e este crucificado. Se eu conheço Cristo e este crucificado, eu tenho a resposta, porque Cristo não é uma filosofia, Cristo é um estilo de vida. Ele é a solução, Ele é a resposta. Então nós vamos celebrar a ceia nessa noite. Nós estamos falando de resposta. Irmãos, ouça só uma coisa do que eu estou dizendo a vocês. O senhor Aldous Huxley, um homem ilustre, um notável escritor que acreditou no que é chamado humanismo científico. Por muitos anos ele escreveu sobre isso. Ele chegou a perceber que isso não era a resposta. Aí ele se voltou para o misticismo e se tornou budista. Mas ainda ele não ficou satisfeito. E se lerem a sua biografia, descobrirão que ele confessou isso no final da sua vida. Este era outro homem que realmente se preocupava com a humanidade e com a vida. Ele mesmo anelava viver melhor, ansiava que o mundo fosse um lugar melhor. Ele ficou estarrecido diante das duas grandes guerras mundiais e da fabricação de bombas atômicas e de hidrogênio. Consternou-se diante de tudo isso e absolveu toda a sua vida com a tentativa de entender essas coisas. Contudo, é isso o que ele vai dizer no fim da sua vida. Olha só. É um tanto embaraçador ter me preocupado em toda a minha vida com o problema do homem, para no fim não ter nada mais a oferecer como um conselho do que tentem ser um pouco mais amáveis. Depois de toda a filosofia e raciocínio científico, isso é tudo que ele tem a dizer: tentem ser um pouco mais amáveis. Ele não tinha resposta. Estes homens que solucionaram problemas através de educação, do conhecimento, da cultura, da política, e que consertariam o mundo, no final, é isso que eles têm a admitir. Nós não temos uma resposta. É isso que a filosofia vai dizer. É isso que os homens vão dizer. Nós cremos no Cristo crucificado. Nós cantamos sobre a ressurreição de Jesus nessa noite. Cantamos que Ele ressuscitou, e isso é verdade. Na sua ressurreição Ele venceu a morte. Mas na nossa redenção, a nossa redenção está na crucificação. Jesus morreu naquela cruz para que nós tivéssemos uma resposta.
Primeira coisa que eu quero falar com você, primeiro apelo que eu quero fazer nessa noite. Paulo vai dizer: minha mensagem não consiste em palavras persuasivas, filosóficas, argumentativas. Eu não tenho a resposta para tudo. Eu quero apenas saber de Jesus Cristo e este crucificado. Porque naquela cruz, o justo morreu pelo injusto. A vida foi entregue para que a nossa morte pudesse ser vencida. Ali, naquela cruz, o santo se fez pecado por nós. Naquela cruz, a maldição, a bênção se fez maldição, a fim de que todo mal pudesse ser anulado e vencido. A cruz nos fala de um recomeço. A cruz nos fala de resposta. Mas na verdade, será que nós temos o discernimento de Jesus crucificado? Será que nós temos paz com Deus? Porque, irmãos, eu tenho visto no Evangelho de Jesus Cristo um milagre de redenção. E eu tenho visto pessoas serem restauradas pelo poder da cruz de Jesus Cristo. Porque naquela cruz houve a maior manifestação do amor. Se nós podemos falar de amor, nós podemos falar da cruz. Porque ali na cruz foi onde Deus revelou a plenitude do amor. Mas naquela cruz também foi revelada a plenitude do ódio do homem. Porque não há nada mais cruel, não há nada mais doloroso, não há nada mais perverso do que a cruz. Foi ali que Jesus foi parar, no meu lugar e no seu lugar, a fim de que nós tivéssemos uma resposta de Deus. Não é um clichê, e não pode ser um clichê dizer que Deus morreu por mim e por você. Isso tem que ser uma realidade. A cruz é uma resposta de Deus para a minha vida. A cruz é uma resposta de Deus para que eu tenha paz com Ele. Porque eu transgredi as leis de Deus, eu transgredi a paz com Deus, eu promovi a guerra entre Deus e eu sou o agente causador do mal e de separação com Deus. Somente a cruz, como resposta de Deus, dizendo: olha, eu vim trazer a paz para você, eu vim te trazer o perdão. Somente a cruz pode me fazer ter paz com Deus. E sabe, amados, como fruto dessa separação, nós temos carregado diante de nós tantas culpas, tantos medos, tanta ansiedade. Eu estou para ver uma geração mais ansiosa como essa que nós estamos vivendo. Pelo amor de Deus, muita ansiedade. É um povo que tem carregado também diante de si tanta culpa, tanta carga, mesmo dentro da igreja. Quando a gente fala de intimidade, de santidade com o Senhor, quanta carga nós estamos carregando sobre nós. O Evangelho não está sendo leve. Nós estamos carregando tanto peso. A cruz, ela é a resposta para tudo isso. Meu irmão, presta atenção. Deus não quer que você viva com o peso da culpa do pecado. Deus não quer que você carregue sobre si a ansiedade. Deus não quer que você esteja obstruído diante da sua presença. Deus quer que você seja livre. Talvez você esteja procurando. Você sabe que hoje é uma geração, e isso é muito comum hoje, as igrejas, não que eu seja contra a psicologia, mas isso é um sintoma da igreja. A igreja hoje, o que tem de crente que está procurando psicólogos, isso é um sintoma. É um sintoma de que nós não estamos bem, de que o Evangelho não está sendo eficaz na nossa vida, porque nós não estamos compreendendo o Evangelho como ele realmente é. Tem uma resposta de Deus para você. Deus está dizendo a você: eu sou quem perdoa as tuas transgressões.
Não é você quem se perdoa, não, porque a gente fica procurando ficar livre das nossas transgressões por nós mesmos, mas nós não perdoamos as nossas transgressões. Quem nos perdoa é Deus. E a celebração da ceia nessa noite é uma celebração da graça, é a celebração do perdão, porque quando nós comemos do pão e do cálice, nós não estamos dizendo aqui, pronto, eu estou apto para isso. Não, é dizendo: Senhor, eu reconheço que é pela cruz que eu sou perdoado. Eu reconheço que é pela cruz que há liberação da minha vida, do peso da culpa e do pecado. Portanto, nós vamos nos achegar à mesa do Senhor nessa noite. Mas eu quero te convidar, a primeira coisa, se achegue diante da mesa do Senhor livre. Não carregue sobre si o peso da culpa e do pecado. Tome a decisão de experimentar o poder da cruz, o Espírito de Deus sobre sua vida. Deixa Deus tocar você, deixa o poder de Deus te convencer. Porque eu posso nessa noite vir aqui com slides, eu posso vir aqui montar para você uma linda estrutura bíblica, teológica, para te convencer do que só o Espírito de Deus pode fazer. Às vezes até mesmo sem palavras. Por isso o apóstolo Paulo fala: olha, eu não vou cair nessa da filosofia, não. O que eu quero que vocês entendam é que o importante é saber de Jesus Cristo e este crucificado. A cruz pode liberar o seu coração. A cruz pode curar você. Não carregue sobre si a ansiedade. Não carregue sobre si a culpa. Não carregue sobre si peso de nada. Seja livre, porque o autor da vida te ama. Vamos orar? Esse é o primeiro apelo que eu quero fazer. Feche os seus olhos. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Não há ceia sem confissão, sem quebrantamento, sem arrependimento. É o reconhecimento da graça. É o poder da cruz. Deixa o Espírito de Deus tocar o seu coração agora. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus gerar em você arrependimento. Jogue para Deus os seus medos. Jogue para Deus agora a sua ansiedade. Jogue para Deus agora os seus temores. Joga para Deus os seus pecados, a sua culpa. Nessa noite, Ele quer liberar você. Que o Espírito do Senhor repouse sobre sua vida. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo repouse sobre essa mente, sobre esse coração. Eu peço a demonstração do Teu poder, do Teu Espírito, sobre essa vida nesta noite. Revela-te a Ele, revela-te a ela. Senhor, quantos corações angustiados, tristes, desanimados. Quantas pessoas, Senhor, amarguradas. Quantas pessoas, Senhor, não conseguem nem liberar perdão. Estão com problemas de relacionamentos. Quantas pessoas, Senhor, estão precisando simplesmente de amor, que destrói, Senhor, qualquer tipo de argumentação. Por isso eu peço nessa noite, nesse momento, toca esse coração, revela o Teu amor, pelo Espírito Santo agora. Aquele que está com dificuldade de perdoar, aquele que tem dificuldade de amar, aquele que tem dificuldade de ser livre, que o Espírito Santo agora toque essa vida, toque esse coração. Vem com Tua presença, quebra as cadeias, quebra os grilhões, traz paz,
Traz vida. Vem com teu milagre sobre ele e sobre ela nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Enche esse coração com a tua presença. Em nome de Jesus. Nós oramos. Eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé. Eu queria que você colocasse sua mão no seu coração e dissesse comigo. Diga: Senhor, o teu Espírito está sobre mim, porque Jesus morreu naquela cruz. E isto é suficiente para que eu entenda os mistérios do Senhor. Cristo crucificado é a revelação do mistério. É a presença do Espírito que cura, que restaura. Por isso, nessa noite, eu posso viver na plenitude do Espírito Santo. Senhor, eu abro meu coração, que as minhas emoções sejam agora administradas pelo teu Espírito. O meu coração seja perdoador e que eu viva em amor. Ensina-me a amar, Senhor. Enche o meu coração de amor, porque eu quero e eu preciso do Espírito. Amém? Você fez essa oração de verdade? 2 fizeram, alguém mais fez? Amém. Se essa é uma verdade na sua vida, eu quero que você entenda isso, irmãos. Nós podemos ser um povo cheios de Deus. Deus quer isso de você. Mas o outro apelo é com respeito à igreja. Deus está nos dando um tempo novo. Sabia disso? E para tempos novos, no domingo passado eu preguei não por acaso sobre isso, exigem mudanças. Mudança de comportamento, de atitudes. E nós precisamos, na verdade, assumir novas alianças com Deus. Porque não há mudança senão com aliança. Eu preciso me aliançar, me comprometer com Deus. E nós vamos celebrar a ceia. E ceia é aliança. E nós, amados, precisamos mesmo de uma aliança, uns com os outros, para esse tempo novo que Deus está nos dando. Deus está gerando milagre, né? O pastor Vilaça já está andando, ele senta na cadeira de roda ali só para fazer média, mas já está dando. Deus está curando o nosso pastor, está colocando sonhos no coração dele, tem falado com ele. Deus está trabalhando na vida da igreja. E eu tenho visto Deus agir no nosso meio. E eu sei que Deus quer nos dar um tempo novo. Só vai ter tempo novo se você parar de mesquinhez. Para de se agarrar nas coisinhas do passado. Por isso que a gente fez a oração individual primeiro. Para de se agarrar nas besteiras do passado. Para de se agarrar nas coisinhas que impedem você de andar, meu querido. E eu posso falar uma coisa sinceramente, em nome de Jesus: o mundo está segurando a igreja. As ambições do mundo, os prazeres do mundo estão segurando a igreja. Seja o dinheiro, seja o poder, seja o que for, está segurando você. Nessa noite, nós vamos nos desprender destas coisas. E como igreja, nós vamos assumir o nosso compromisso, a nossa missão.
Nós temos uma responsabilidade de levar Jesus Cristo, revelar Jesus Cristo. Irmãos, o poder da nossa comunhão está o poder da manifestação do Espírito de Deus. Deus quer se revelar nesse lugar. Você sabia disso? Deus tem um projeto para a gente, e Ele vai fazer isso com uma igreja que se ama, com uma igreja que não é que tem um relacionamento superficial, não. Nosso relacionamento tem que ser significativo. Nessa noite a gente vai celebrar essa ceia com uma aliança, uma decisão de viver um tempo novo como igreja. Você não está comprometido com a sua igreja, se comprometa hoje. Se você está levando o seu relacionamento com a igreja uma coisa assim, quando dá tempo, você vai deixar isso de lado hoje, e agora você vai fazer o seguinte: você vai se aliançar com a sua igreja, você vai orar por ela, você vai se comprometer com ela, você vai se envolver com ela, você vai trabalhar com ela. Ninguém vai ficar parado. Vamos agir, vamos abraçar a causa do reino de Deus, juntos, como igreja do Senhor, que somos chamados. Você topa isso? Quem está cansado de ficar parado aqui, levanta a mão. Então, você com a mão erguida, você vai dizer assim, em nome de Jesus, o meu tempo de inércia acabou. A partir de hoje, na ceia do Senhor, eu firmo uma aliança com a minha igreja e com o meu Deus. Eu vou produzir para a glória do Senhor. Vamos fazer isso? Amém? Você fez essa oração em nome de Jesus, aplauda o Senhor.